Em nome do Senhor Jesus, viu? Eu saúdo a todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, graça te damos por esse momento, Pai, de estarmos aqui reunidos para a tua honra, tua glória, Pai. Só o Senhor que é digno de todo louvor, Pai. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, abençoa o ministrador dessa palavra nesta noite, que venha tocar em nossos corações, Pai. Pai, nos dê entendimento, Pai, nesta noite, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Tudo isso nós te rogamos, por fé te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus, cumprimentamos todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja tributada ao senhorio de Jesus. Eu presto a minha continência ao general dos generais, que passa em revista as tropas. Estamos diante aqui de homens de Deus, nossos pastores que estão aqui, meu amado irmão Gomes. Tivemos junto aí muito tempo em missões aí, Maranhão. Fizemos junto o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Irmão Santos, dos Santos, sargento dos Santos. Louvo a Deus. Em nome do nosso pastor, presidente, pastor Antônio Almeida, nós também trazemos um abraço caloroso dele, da Assembleia de Deus, lá de Três Tela do Vale. Estamos fazendo a obra do Senhor. Também, em nome dos gladiadores do Evangelho, que é esse grupamento de homens, mulheres, só está uma pequena parte aqui, que pregamos o Evangelho. Estamos com a mão no arado, como diz, e aquele que coloca a mão no arado, ele não pode retrair. Peço aí ao rapaz aqui do som que conecta o cabo aí do telefone, por favor. O teu, falei com você antes, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer e estar pela terceira vez na cidade de Timbeira. Tivemos aqui a última vez em 2018, onde pregamos nesse mesmo local. Estava aqui o saudoso pastor, soube depois que ele partiu para a glória, pastor Paulo, não era que era o pastor aqui, e fiquei triste na época, né? Mas está lá na glória, e é um até logo que foi dado, e em breve nós vamos estar todos juntos, não é? Vamos estar todos juntos, porque foi só um até logo, e nós devemos estar com as nossas malas espirituais preparadas, não é? Temos que estar, porque estamos vivendo momentos finais, momentos que o Senhor Jesus poderá voltar a qualquer momento. Ele vai voltar, ele prometeu que ia voltar e ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela vez que eu estive aqui, nós ministramos. Pode soltar aí o fundo musical, por favor. Naquela vez que estivemos aqui, nós ministramos um encontro de um centurião com o Senhor Jesus. Um militar assim que nem eu, um capitão. Mas nessa noite nós vamos trazer a cura de um general chamado Naamã pelo Senhor dos Exércitos. Naamã, um grande homem, porém leproso. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu com esse homem e trazer algumas benéficas para a nossa vida, para nós aplicarmos para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra
de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o texto que nós estamos ministrando, a gente vê que Naamã era um homem importante. Esse homem era respeitado, porém, um homem que sofria de uma doença muito mortal. Essa doença matava, e essa doença continua matando, mas controlada hoje. Ela é controlada. Porém, esse general tinha o respeito da tropa, era um general de bastante valor para o rei da Síria, porém, carregava consigo uma doença. Mas esse general, ele sabe que um Deus Todo-Poderoso, que um país que ele antes afligira, Israel, age. Eu quero declarar nessa noite que não existe crente 007. O 007 só se encontra nas telas do cinema e nas tropas quando estão trabalhando no serviço reservado, secreto. Mas a Bíblia diz que uma garota foi levada lá daquele país de Israel para a Síria. E essa garota, ela vai ser usada pelo poder de Deus. Ela não vai ter vergonha de exaltar o nome do Senhor. E ela fala para a sua senhora, vejam o que ela diz. Louvado seja o nome do Senhor. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. É necessário que nós não nos calamos perante aflições, não nos calamos quando estamos em situações adversas, porque essa menina, ela estava aonde? Estava como prisioneira, serviente à casa desse general. Mas esse general, a gente vê que ele dá ouvido à palavra do Senhor. Ele ouve a palavra do Senhor. Porque aquela garota, ela vai falar que em Samaria tinha profeta. E ela, por falar que teria profeta, que a sua cura encontraria lá, ela começa a exaltar o nome do Senhor. Mas esse homem, ele vai até o rei, até o seu superior máximo, pedir autorização e pedir cartas para que enviassem aquele rei de Israel. Mas o que nós aprendemos com esse general? Nós aprendemos 3 coisas. Todos precisam de Deus. Precisamos nos submeter a Deus e devemos ter coração grato e quebrantado. Todos. O nosso Deus é um Deus democrático. O Senhor Jesus é democrático. Há 5 anos atrás eu preguei bem aqui nesta praça que um general, aliás, um capitão, um centurião se encontrara com Jesus. E Jesus o curou. E a gente vê o que acontece com este general. Esse general vai até Israel, vai até Samaria. E esse general se prostra. Esse general, ele tenta às vezes até ser um pouco arrogante, porque ele diz que deveria estar, se banhar em rios melhores do seu país. Porque o homem de Deus dá uma ordem para ele, para que ele mergulhasse no Rio Jordão, rio esse que tem várias passagens, rio esse importantíssimo para Israel. E ele tenta, às vezes, colocar-se como supremo. Mas perante Deus, nós temos que nos humilhar. Perante Deus, nós temos que reconhecer o seu senhorio. E este homem reconhece o senhorio quando ele atende e vai tomar aquele mergulho no Jordão. Este homem, ele volta depois para agradecer ao profeta. O
profeta simplesmente nem o recebe. E a gente sabe que o dinheiro não compra tudo. Ele levou o texto vai dizer que ele levou dinheiro, roupas, etc., ouro. E o profeta não quis nem receber isso. Às vezes as pessoas pensam que ter dinheiro é tudo perante Deus, ter poder. Não. O que precisa o homem é ser subserviente a Deus, dar lugar ao Senhor, reconhecer que o Senhor é o Senhor da sua vida. E a gente vê que esse general, ele se encontra, ele tem a sua cura, ele recebe a sua cura, e ele é grato, ele agradece ao Deus Todo-Poderoso. A gente vê também que a gratidão é uma coisa que o Senhor gosta muito, através de pessoas quando são gratas, que pessoas também, que nem naquela situação que Jesus de Nazaré se encontra com 10 leprosos. 10 leprosos. E Jesus faz a cura, Jesus faz um milagre. Quando Jesus faz aquele milagre, todos ficam maravilhados e saem, todos eles somem, e apenas um volta para agradecer ao Senhor. Apenas um volta para agradecer. E Jesus diz: não foram 10, cadê os outros 9? Essa matemática não está batendo. Por mais que Jesus seja especialista em quebrar regras, especialista em quebrar a regra da matemática, especialista em quebrar a regra da física, não foram 10, cadê os outros 9? Somente um volta para agradecer ao Senhor. E aquele homem, ele não era de Israel, ele era estrangeiro. Duas situações que Jesus se maravilha com pessoas que são quebrantadas, com pessoas que são gratas. A situação daquele outro centurião, daquele outro militar, quando ele recebe, que ele diz para o Senhor, quando ele diz que ele é um homem de arma, ele é um homem de ordem, se eu mandar para soldados ir, para ir vai, vem. Ele diz: Senhor, se você der apenas uma ordem para o meu servo ficar curado, ele ficará curado. E o que acontece? Imediatamente o rapaz é curado. Duas pessoas. E Jesus se maravilha quando ele diz, Jesus diz na palavra: em Israel não se viu tanta fé. Jesus declara isso na palavra. E é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos pela fé. Nós outrora estávamos embriagados, entregue a nossos deleitos de pecado. Estou falando aqui para Gomes, aliás para dos Santos, conversando aqui com ele, a questão da nossa corporação. Teve ontem o dia do soldado, lá na minha unidade. Teve um almoço muito grande, a solenidade militar, e depois uma cachaçada muito grande, onde deu muita gente. Mas se fizer um culto, não dá. Aqui eu talvez não tenha nem 2% da tropa desse pelotão. Vou valendo se tem. Vou valendo se tem. Mas se fosse uma churrascada, com cerveja, com cachaça, estaria todo mundo. Mas para exaltar o nome do Senhor, muitas pessoas às vezes deixam de lado, vai procrastinar, vai deixar para depois. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós o adoramos em espírito e verdade. O Senhor quer que nós mudamos de direção. O Senhor Jesus está voltando. Não é tempo da gente pregar oba-oba para ninguém. Não, é tempo de pregar alerta, é tempo de pregar redenção, é tempo de pregar que Jesus salva, cura, e em breve voltará. Nós precisamos estar com nossos passaportes carimbados. Mas como assim, missionário Denis? Sim, um passaporte espiritual e também uma mala espiritual pronta para qualquer momento, no ressoar da última trombeta, encontrarmos com o Senhor. Necessitamos que o Senhor, nós precisamos dele.
Assim como esse general que nós aprendemos com ele, que ele foi quebrantado após receber a sua cura. Ele recebe a sua cura, ele leva até terra de Israel para dizer onde foi que ele recebeu a sua cura, definitivamente. Cada um de nós já estivemos leprosos, cada um de nós já estivemos na fila de condenados ao fracasso, na fila de condenados ao inferno, fila essa que eu já estive. A fila de condenados ao fracasso e ao inferno está muito grande. E nós que já aceitamos o senhorio de Jesus, fomos tirados desta fila, não para ficar calado, mas para bradar, para dizer para as pessoas, assim como essa garotinha fez, dizendo perante a senhora, que lá em Israel tem profeta que cura. É esse Deus que nós estamos apresentando nessa noite. Aqui, se fosse hoje um político que tivesse aqui, eu tenho certeza que isso aqui ficaria cheio até lá naquela avenida. Se fosse um político e o povo batendo palma, era isso. E uma banda exaltando o corpo das mulheres, uma banda exaltando paixões humanas, isso aqui estaria lotado. Mas aqui estamos, um pouco de pessoas, é pouquíssimo sim, porque se a gente for ver para a palavra de Deus, se a gente vê quando o patriarca Noé fez a arca, ele passou 120 anos pregando para as pessoas, para mudar de direção, para mudar. E quantas pessoas foram salvas? 8, né, pastores? 8 pessoas. Apenas 8 pessoas. Aquela região era toda tomada de gente. E as pessoas no oba-oba, que nem estão hoje aí, ó. Todo mundo na cachaçada, todo mundo aí hora dessa na churrascada, todo mundo fazendo a vontade do corpo, da alma não, do corpo mesmo, da carne, porque é o que as pessoas fazem. Todos estão leprosos espiritualmente, todos estão cegos espiritualmente e necessita encontrar-se com o Senhor. Todos, através do senhorio de Jesus, nós somos resgatados. Através do senhorio de Jesus, nós somos curados da lepra espiritual, da cegueira espiritual. Nós não podemos nos calar. A garota, que em suma falamos, ela, quando viu o seu senhor, o marido da sua senhora, o general romano, o general assírio, o que ela fez? Ela abriu a sua boca. E às vezes tem pessoas, amigos, irmãos, que têm, às vezes, até vergonha de dar a paz do Senhor. É verdade ou não é? Tem vergonha de falar, de exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje representando a Polícia Militar, fardados aqui, não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém, ostentando esse fardamento, não, porque é dia do soldado. E nós estamos aqui mostrando que na Polícia Militar também existe homens que servem a Deus, ainda que seja um grupo pequeno, mas nós servimos ao Senhor. Esse general, ele poderia muito bem clamar pelos muitos deuses, milhares de deuses que tinha na Síria, não. Mas ele vê o conselho da menininha. Ele vai até Samaria e ele vai se prostrar. Ele vai chegar lá e vai deixar de lado a arrogância. Ele vai deixar de lado tudo isso e vai conversar com aquele homem. E ele recebe a sua cura. É tudo que as pessoas precisam. Ter humildade para reconhecer os seus fracassos, reconhecer os seus erros. O próprio Jesus diz: quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Ele fala que é necessário que todo homem se arrependa. Nós estamos preocupados, nós, o povo alcançado pela graça redentora do Senhor, onde estamos em rua o tempo todo pregando. A gente não para, a gente se esmerila em prol do Evangelho. Eu quero dizer perante a igreja que aqui está e todos que estão ouvindo e nos assistindo, que a gente está desde terça-feira com a mão no arado,
desde terça-feira que a gente está com a mão no arado direto. Eu estou de serviço hoje, 24 horas. Fui liberado para vir para cá e pregar a palavra. Ontem eu dirigi uma escola bíblica. Ontem, no caso, quarta e quinta, eu dirigi 2 cultos de rua com a equipe Gladiadores do Evangelho e a congregação. Ainda sou dirigente de uma congregação. Trabalho na Polícia Militar, dirijo os Gladiadores do Evangelho, dirijo essa congregação e a gente ainda tem tempo para fazer evangelismo. É o que Paulo diz para nós nos esmerilarmos perante o Evangelho de Deus. Porque as pessoas precisam ouvir. Por mais que nós sejamos um número pequeno, por mais que tenha um grande número, segundo números do IBGE, não sei se é 40%, alguma coisa de evangélico. Mas é que né, evangélico que, sabe como é, né? Que muitos dizem que são, porque o próprio Deus, Jesus, fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Se a gente for para a Bíblia, a gente vê lá na entrada da arca, poucas pessoas, na entrada de Israel, poucas pessoas, uma geração todinha, aquela geração todinha que reclamam, que era mimizento, que reclamava de tudo, que dizia, falando do pastor lá, que é o pastor Moisés, rapaz, esse velho, e não sei o que, eu estou com fome, eu estou com saudade de carne, eu estou com saudade de pepino, reclamava tudo. Foi enviado 12 homens para fazer uma missão de reconhecimento. E o que aconteceu? Quando chegaram, sim, eu quero relatório da missão. E o que esses 10 disseram? Ah, senhor, lá não dá para nós não. Os homens lá são 3 metros de altura, senhor. Senhor, não dá para nós não lá, senhor, não dá, você tem que ficar aqui mesmo, daqui para trás. Mas lá tinha dois homens que tinha o Espírito de Deus nele e era obediente à palavra. 2, Josué e Caleb. E esses 2 homens bradaram dizendo que em nome do Senhor eles poderiam vencer aquela guerra. E o que vai acontecer é dado ali uma sentença que aquelas gerações, nenhuma entrou na terra prometida. Somente 2. É por isso que diz, bora se cuidar. Se a gente for analisar, são 2% perante aqueles homens, não é? Na arca deu quantos por cento? Pouca gente. Então é necessário aqui, ó, um número bem pequenininho. Uma multidão está hora dessa aí, fazendo a vontade da carne, se embriagando, usando droga, fazendo tudo isso. Uma multidão. Mas existe um número pequeno de pessoas, que nem essas maravilhosas mulheres que estão aqui com seus instrumentos. Eu presto a minha continência para vocês, que louvaram muito bonito, que estão de pé, que estão marchando, que estão caminhando, que acreditam que o Senhor voltará. Muitos dizem que nós somos doidos. Sim, nos chamam de doidos. Até esses crentes são doidos. Eu também chamava. Onde é que se viu um negócio desse? Eu ser levado aqui. Parece coisa de filme de ficção. Mas a Bíblia está se cumprindo cabalmente. Em Tessalonicenses 4, 3, 4, né, diz que no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Há um plano aí de salvação que já foi executado lá na cruz do Calvário. Este plano, nós fazemos parte dele, porque nós entramos nessa porta chamada graça. A graça aberta, que foi aberta por Jesus Cristo. E nós precisamos, de todas as formas, estar firmes, estar pregando o Evangelho, não nos cansando. Às vezes, a gente vê a moleza espiritual das pessoas. Voltando para o texto, voltando para a garotinha. A garotinha poderia ter ficado na dela. Eu estou preso aqui. Deixa esse general se lascar. Deixa ele morrer. Deixa a lepra matar ele. Mas não. Ela abriu a boca. Ela abriu a boca. Ela pregou. Ela disse, pastor, aquilo ali foi uma pregação, pastor. Quando ela disse, lá em Israel existe profeta. Lá em Israel, em Samaria, existe profeta. Ela não se calou.
que nem eu volto a falar, não existe crente 007. Não. Se você foi alcançado pela graça, se você foi alcançado por Jesus, você tem que falar dele em qualquer lugar que você chegue. Como que os Naamã que estão por aí, como que os cegos Bartimeu que estão por aí, como que os centuriões que estão por aí, os Zaqueu vão ouvir a voz do Senhor. É necessário que alguém pregue, porque o Evangelho de Deus é poder na vida de todo aquele que nele crê. E para isso precisamos pregar. E para isso precisamos falar. E para isso precisamos exaltar o nome do Senhor. Dar o testemunho do que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos que dar esse testemunho. Essa garota, em suma, falava do texto do general. Ela deveria ter ficado calada, mas ela abriu a boca. Ela falou, e o que aconteceu? O milagre aconteceu. Talvez tenha um Naamã do lado da tua casa, talvez tenha um Naamã lá na tua escola, talvez tenha um Naamã lá no teu serviço, que você precisa abrir a sua boca, que você precisa falar que há salvação, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele vai voltar e não vai demorar. Tudo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo em momentos finais. Quem diria que há 5 anos atrás, quem estava aqui em 2018 quando eu preguei, levanta a mão aí. Olha, muita gente. Eu falei bem aqui para o pastor, quando eu falei de abra seus livros, e eu falei, ainda me lembro, pastor Paulo está aí, venha bendito de meu Pai. Ele está lá, venha bendito de meu Pai, porque naquele grande dia nós saberemos que existem livros que vão ser abertos. Eu não estou falando aqui para te amedrontar, você que ainda não é crente, mas você precisa aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. E quando você vê, se você não aceitar Jesus como Salvador agora, primeiro você tem que nascer de novo, para não ter 2 mortes. Quando você nasce de novo, você não vai morrer 2 vezes. Se morrer, é só uma, não vai ter a segunda morte. Porque naquele grande dia, o Senhor, Ele vai mandar abrir livros. E esses livros está o nome de todos que andaram de acordo com a palavra, que andaram de acordo com o seu Evangelho. E nós que estamos fazendo a vontade de Deus, nós não podemos nos calar. Nós precisamos sempre ser boca de Deus na vida das pessoas. Nós não podemos ser boca de amaldiçoar ninguém. Nós precisamos ser boca de Deus, mas também boca de Deus de alerta, boca de Deus de arrependam-se. João Batista, na beira do Jordão, ele pegava pesado: arrependei-vos, raça de cobras. Que ele chama víbora, mas víbora é cobra. Arrependei-vos. E nós pegamos leve. A gente pega leve. A gente diz que Jesus ama. A gente diz que Jesus vai voltar. E é necessário que todo homem se arrependa. Eu gosto de usar uma frase, quase toda a pregação minha, que é de um pastor americano, que diz que o céu não foi feito para pessoas boazinhas. O céu foi feito para pessoas perdoadas e arrependidas. Sim, é necessário que você se arrependa. É necessário que você entre na porta da graça. Somente através da graça redentora de Jesus você pode e poderá receber da boca dele: venha bendito de meu Pai. Ele disse que ele ia preparar lugar. Não existe esse negócio de intercessão entre Deus e os homens sem ser Jesus, porque a Bíblia diz que há só um intercessor entre Deus e a terra e os homens, que é Jesus Cristo homem. Então nós precisamos ter o espírito dessa menina, nós precisamos ter a coragem para falar para os Naamã da vida. O general, em suma, ele se arrependeu sim,
ele se arrependeu e disse que não ia mais adorar nada que não fosse o nosso Deus. Então, você que veio nesta noite para cá, para ouvir uma mensagem, que veio ouvir a voz do Senhor, que veio, Senhor, fala comigo, olhe para si mesmo, se olhe, rasgue seu coração perante Deus, aplique essa mensagem ao seu coração. Daqui para frente eu quero ser corajoso. Olha só, a gente vê a questão do general, mas aqui em suma é a menina que é mais importante, porque a menina era crente. A menina era crente, a menina estava presa, mas ela abre o seu coração para a sua senhora. Nós temos que ser que nem essa menina. Nós temos que rasgar o coração perante Deus. E este rasgar de coração só é através de Cristo Jesus. Porque Jesus morreu em uma cruz pesada para te dar vida, para te resgatar, para comprar os teus pecados lá na cruz. Sim, carregou uma cruz pesada em uma via dolorosa, para poder dizer, está consumado. E quando ele disse está consumado, ele está lhe dando a possibilidade de reconhecer que você era pecador, e ele pagou este preço caro para ti e para mim. Somente através de Jesus nós podemos ter uma comunhão com o nosso Deus. Se não fosse as misericórdias dele, eu não estaria aqui, que nem muitos de nós 5 anos atrás estivemos aqui, e a gente for analisar o que aconteceu. O pastor que estava aqui comandando não está mais entre nós. Eu não sei se tem pessoas que estavam aí que partiram também naquele dia que estivemos aqui, em 25 de agosto de 2018. Olha, ele e a esposa estão na glória. É por isso que a gente tem que estar preparado para nos encontrar com o Senhor. Eu gosto de me lembrar de situações de pessoas que a gente pregou o Evangelho e elas rejeitaram. Recentemente, eu acho que tem uns 20 dias, na nossa cidade, tem uma moça lá que eu preguei o Evangelho para ela, ela aceitou Jesus como Salvador, não perseverou. Poucos dias depois, ela estava de novo no mundo, e agora, uns 20 e poucos dias, ela estava sentada numa moto com a filha e outro, namorado da filha. Um camarada veio embriagado, pum, morreu todas duas, na hora lá. Se a gente não estiver preparado e com o passaporte carimbado, o que vai acontecer é isso com a gente. A nossa vida é como uma neblina, diz a palavra, que às vezes a gente vai lá dentro, abre a janela, vê o céu ali limpo, que está uma beleza, quando volta está nublado, ou vice-versa. E é assim a nossa vida. Então, se eu fosse as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, corria para aceitar Jesus, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Sim, ele vai voltar, e esta volta dele está muito próximo de acontecer. O que nós estamos vendo dos últimos 5 anos para cá, veja como as coisas mudaram. Mudou muita coisa de 5 anos para cá, quando eu andei aqui a última vez. Muita coisa aconteceu. A palavra está se cumprindo, porque Jesus, ele falou que quando ele tivesse para voltar, haveria guerras. Agora, de 5 anos para cá, estamos atravessando uma guerra lá na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, que haveria pestilência, sei lá, doenças, coisas incuráveis. O que aconteceu? Coronavírus, matou bem muita gente, inclusive o nosso pastor, que aqui estava nós pregando. Então é necessário que estejamos de passaportes carimbados e de malas espirituais preparadas para nos encontrar com o Senhor a qualquer momento, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Tudo que Ele prometeu está se cumprindo. Tudo que Ele prometeu. Se eu fosse você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que não conhece Jesus como Salvador, corra para os braços do Senhor. Corra, aceite Jesus como Salvador e venha receber o carimbo no seu passaporte.
Eu quero pedir a autorização do pastor que está na condução do trabalho para mim colocar o irmão para louvar um hino. Enquanto ele estiver louvando, eu quero orar pela cidade e pelas pessoas que estão aqui e de convidar, se existe alguém que queira mudança de vida hoje e que queira conhecer Jesus como Salvador, conhecer e saber que você vai sair da condição de pecador para pecador justificado através da graça do Senhor Jesus. Ouviu o cantor? Enquanto ele canta, nós vamos orar pela cidade e também convidar você que queira conhecer Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja. Glória. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cabo é bicho complicado, viu? Eu só passei 3 anos como cabo. Falando mal não, viu, meus irmãos, cabo? É o cabo aqui. Toda coisa tem um cabo pelo meio, de embreagem, de acelerador, de som. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o soldado ferido e vamos exaltar o nome do Senhor. Ô glória! Querido Deus, Vamos feridos, oh aleluia, choram de angústia, aleluia, de dor, meu Pai, clamam por tua bênção e pela dor de polícia, toma nas suas mãos, declaramos, Senhor, a minha salvação. é do Senhor Jesus, aleluia, Só necessidade de alguém que ouve. oh aleluia, Deixa o soldado glória a Deus, ferido morrer. sim Jesus, Deus de misericórdia, oh glória, Deus, Canta o bálsamo a vida das pessoas, Senhor, feridas para estar contigo, Deus, através de Jesus, daremos cura nesta noite, oh aleluia, glória a Deus, este pelotão, Senhor, toma nas suas mãos, guarda os policiais militares, nossos irmãos, usa a nossa mão poderosa, oh, toda a glória, pastores, Senhor, toma nas suas mãos, o idealizador desse projeto, guarda, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus, Deus da glória, sim, Jesus, guarda, meu Deus e meu Pai, toca, Senhor, em corações, a lepra, Senhor, oh Senhor da glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus, glória a Deus, Senhor da glória, Satã tentou sua vida matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Quebra o bálsamo
Eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer essa oportunidade e dizer para a igreja do Senhor que nós estejamos preparados, se preparar. É tempo de preparar, porque Jesus vai voltar. E aqueles que ainda não conhecem o Senhorio de Jesus, nós aqui, eu faço um convite. Nós não vamos redigir, nós não vamos fazer um apelo. Apelo quem faz é advogado, para soltar alguém que está preso. Nós convidamos para ir para o céu de glória. Se tiver alguém nessa noite, um corajoso, que queira vir aqui para aceitar Jesus como Salvador, nós vamos orar por você. Senão, não tem problema nenhum. Nosso Deus, Ele é um Deus, Ele não é um Deus que Ele entra à força. O inimigo de Deus, ele entra à força. Satanás, ele entra à força. O nosso Deus não, ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer sarar a tua lepra. Falamos de lepra nessa noite, mas a lepra que nós estamos falando aqui é da espiritual. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde essa igreja, que o Senhor guarde os idealizadores desse projeto, que tem mais de 20 anos, né, Luiz Santos, Sargento Luiz Santos? Mais de 20 anos. Quando eu vim aqui, parece que estava completando 19 ou era 20, a coisa assim. 22 anos, esse projeto. É por isso que essa cidade está sendo abençoada através da Polícia Militar, porque quando a Polícia Militar faz um culto desse aqui, o nosso Deus se alegra lá em cima. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O convite continua. Você pode vir à frente e receber oração, confessando a Jesus como Salvador. A mocidade se aproxima para estar louvando ao Senhor. Glória a Jesus. E logo após estaremos dando as considerações finais. Enquanto a mocidade se aproxima, o nosso pastor presidente não pôde estar presente. Ele, há mais de uma semana, ele está cometido da virose aí da gripe, tem passado muito mal, sentiu febre, muita tosse. Pedimos aos irmãos que estejam orando por ele, para que o Senhor Deus recupere suas forças, sua saúde, e a obra continue avançando. E os irmãos que estão presentes, continuamos juntos, dando o apoio necessário aos trabalhos da igreja. Todas as programações da igreja estão, com certeza, funcionando, e nós é que vamos, junto ao nosso pastor presidente, estarmos dando esse suporte, orando por ele e fazendo aquilo que deve ser feito para a glória de Deus. Então nós explicamos. Alma 10, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Significa viver.